corre na internet uma relação dos 10 piores alimentos para o ser humano. A tal lista, ela foi elaborada por uma nutricionista canadense e traz sorvete, salgadinho de milho tipo fandangos, pizza, batata frita, cachorro quente, salgadinho de batata tipo Pringles, bacon e o pior, refrigerante. Tudo que uma pessoa precisa para ser feliz. Pois Vou é, comer o né? quê? Vou comer farinha, botar água, né? Como nossos avós faziam no interior. Preocupado ouvir aqui essa lista, fez uma cara de que não gostou. Bom, nós vamos conversar sobre esses supostos perigos e o comportamento por trás do consumo com a nutricionista Amélia Reis. Ela que é nossa convidada, está aqui no estúdio da Band News e vai bater um papo sobre isso. Amélia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Patrícia, Felipe, Boa Renato noite. e ouvintes. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Você comentou aqui, né, com a gente, na conversa aqui de bastidores da Band, que essa relação tem sim alguns componentes que merecem atenção, mas não é exatamente embasada. Exatamente, a gente tem que ter cuidado com relação a essa lista que corre na internet dos 10 piores alimentos para o ser humano, de que ela em si não é fruto de uma pesquisa científica. Ela tem evidências científicas de outros trabalhos, mas a gente tem que ponderar muito em relação a essa questão dos 10 piores alimentos. Que se formos elencar, eles talvez não sejam apenas os 10 piores, eles estejam dentro de um outro contexto, a gente talvez tenha outros alimentos que corriqueiramente sejam tidos como bons, né, para a nossa saúde, como questionáveis também sobre suas benécias. E se a gente pudesse muito perigosamente estabelecer uma lista baiana, nós que temos uma alimentação muito particular, você acha que, por exemplo, o tão proclamado e que hoje em dia esteve tão... Não comece pelo meu acarajé, por favor. Bom, agora que ele falou, né? Olha só, Renato, acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa divulgação sobre o saudável que tem tido pela mídia. O saudável somente do ponto de vista biológico, porque a gente sabe que a alimentação, e um pouco antes nós conversávamos, a alimentação não passa somente para alimentar o nosso biológico, né? A nossa alimentação passa por outras relações sociais, emocionais, e é determinada, sim, por um movimento e por políticas capitalistas, neoliberalistas e etc. Então, assim, se formos elencar uma lista, tanto ver, né, criticamente essa lista dos 10 piores alimentos, ou então elencar os alimentos mais trágicos para a saúde humana na perspectiva da baianidade, a gente tem que ver em que contexto isso se dá, né? Porque comer um acarajé, né, eu concordo com o Felipe, que não necessariamente é pouco saudável. Depende de que contexto se dá, quem está comendo, em que movimento social se come. Acho que a gente tem que ter muito bom senso em ponderar essa divulgação maciça que tem se dado sobre o saudável, porque o saudável a gente não come somente para nutrir o corpo, a gente come para nutrir a alma, a gente come para se socializar, a gente come para poder trabalhar afetos. Um alimento pode ser ruim para uma pessoa, pode ser bom para outra? por exemplo? Sim, Patrícia. Por exemplo, uma simples banana. As pessoas divulgam a banana é muito boa, rica em carboidrato, em potássio, ótimo para o praticante de atividade física. Porém, se você tem uma pessoa que tem uma disfunção renal, a banana já não mais é indicada por causa de seu alto nível de potássio. Então, a gente tem que ponderar e ver exatamente. Um alimento que é dito como saudável não necessariamente será para todo mundo e em todo momento, toda situação. Por exemplo, pegando dessa lista o 10º alimento, né, repudiado, o sorvete. E tem um embasamento. O sorvete realmente é riquíssimo em gorduras, riquíssimo em açúcar simples. Mas se formos pensar, por exemplo, uma pessoa que terminou de fazer uma cirurgia dentária, que tem dificuldade na mastigação e que necessita de alimentos com uma baixa temperatura. O sorvete é indicado, mas num tempo, né, de uso curto, no pós-cirúrgico imediato, para evitar, por exemplo, processos hemorrágicos. E você falava da maçã. Sim, falava da maçã. A maçã que me ensinou o que é o termo adstringente. O que é que tem de perigoso nessa maçã? O que nós hoje temos discutido muito é com relação ao uso de químicos durante o processo de produção, especialmente dos vegetais, né? Que hoje pensar em alimentação saudável, popularmente, ela se associa com comer frutas e verduras, né? Hoje as pesquisas indicam um crescimento muito rápido e muito violento, por exemplo, nos níveis de câncer. O Instituto Nacional de Câncer do Brasil, o INCA, ele divulga listas assim que são assustadoras. E parte desse crescimento muito exorbitante do câncer se relaciona assim com a alimentação. E uma parte deles hoje já tem pesquisas que apontam para
o uso de químicos, os agrotóxicos, né, popularmente conhecido, durante toda a cadeia produtiva. Uma simples maçã, conhecida por seu poder adstringente, porque cura azia, né, faz uma varredura nos radicais livres, ela talvez tenha esse poder, por exemplo, antioxidante reduzido, porque ela pode ser um veículo importante de consumo de químicos, né? Porque o químico está sendo utilizado no solo, durante a aplicação nas sementes, na estocagem desses alimentos e, por vezes, alguns produtos, como o tomate, têm sofrido, por exemplo, radiações. Fiquei pensando no morango também, mas a gente pode falar depois que o morango também, né, sofre muito em todo o seu processo da comercialização do morango até chegar aí à mesa do consumidor, também passa aí por uma carga, por um bombardeio desses químicos. Eu tenho uma sensação de que, por vezes, a discussão sobre alimentação, ela passa um pouco sobre uma dicotomia que existe, talvez até meio, sei lá, se eu posso usar esse termo maniqueísta, entre o artificial e o natural, como se o natural fosse uma coisa colocada no altar, sagrada, maravilhosa, sempre muito benéfica, e o artificial, a química, o vilão. Como é que é isso? Olha só, Renato, acho que além dessas ideias, né, dessa dicotomia que a gente tem visto, natural versus o industrializado. Além disso, a gente tem que lembrar, eu vou te responder, que a nossa alimentação e nossa relação com o alimento passa por modismos. O natural não necessariamente é saudável, né? Nós temos, por exemplo, alimentos que naturalmente eles têm algumas composições, algumas características, por exemplo, a mandioca. A mandioca brava, como é chamada, ou braba, que é a que produz a farinha de mandioca. Ela tem na sua composição um ácido onde ele não pode ser consumido. Muita gente tem medo do lugar onde vai, por exemplo, comer alguns derivados. A maniçoba, agora, por exemplo, exatamente, muito específico. Rigoroso, exato. Né? Então, e não necessariamente o artificial. E a gente tem que ponderar também e ter uma leitura crítica sobre esse artificial, que é o que nós comemos hoje passa pelo processo de industrialização, em sua maioria. Né? Seja um açúcar que nós consumimos, seja o sal que nós consumimos, um arroz, ainda que ele seja integral, ele passa por um processo de industrialização. A questão é que químicos são adicionados a esses alimentos, que conservantes, que corantes, que aditivos químicos de forma geral, os tipos de embalagem utilizadas, né, tem alguns estudos que apontam para a mudança na composição do alimento e uma resposta orgânica para isso. Então, o artificial e o industrializado não necessariamente impõem risco à alimentação. Uma coisa que me chama a atenção é um pouco essa relação que a gente dá entre os alimentos e uma noção de recompensa, né? Não, eu tive um dia muito chato, aí hoje eu vou comer, hoje eu vou descarregar todo o sorvete que eu tenho na minha despensa, eu mereço isso. No que compete, claro, ao trabalho de uma nutricionista, né, como é o seu caso, o que é que se pode fazer para se desvincular um pouco essa associação entre comida e recompensa? Renato, a relação eu não diria nem que é comida e recompensa, é comida e afeto e sentimento, porque se a gente pensar a primeira forma, né, a primeira relação que a criança tem, por exemplo, com o mundo externo é através da alimentação materna, né? Então, essa é uma relação determinante, inclusive, para relações futuras dessas pessoas, né, desse indivíduo, com o alimento. Né? Comemos também porque aquele alimento memora relações afetuosas ou relações de repúdio, relações à mesa. Essa relação de compensação que vimos hoje, né, é corriqueira em nossa sociedade, é fato, é uma relação que a gente não vai conseguir desfazer dela, porque a alimentação é uma fonte de prazer. Né? Assim como algumas pessoas, a prática de atividade física é uma fonte de prazer, não se pratica atividade física somente porque é saudável, mas porque produz algumas substâncias que produzem uma relação de relaxamento. A mesma coisa com o alimento. Tanto que nesses momentos de estresse e de recompensas, nós tendemos a comer que tipos de alimentos? Alimentos que tenham uma quantidade maior de açúcar simples e alimentos que tenham maior quantidade de gordura. Por que isso? Porque esses alimentos têm algumas substâncias que agem no cérebro, no sistema nervoso, que dão exatamente essa sensação de que maravilha, né? Que delícia que está agora esse meu momento após Felipe Costa me encher a paciência o dia todo. E eu que sobro, vamos para isso. Mas o problema passa a ser não nessa compensação que acontece quase que corriqueiramente, mas quando isso passa a ser patológico, né?
A gente tem hoje Cria muitas esse vínculo, pessoas que têm uma crise de ansiedades e que têm uma compensação direta e muito próxima com a alimentação, e isso impacta em problemas de saúde sérios. Então, aí, a relação de tratamento, o tratamento dessa pessoa tem que ser um profissional nutricionista, junto com um psicólogo, muitas vezes, com um médico, para, por exemplo, entrar com um ansiolítico. Às vezes é necessário o uso realmente de medicamentos, não apenas um plano de educação alimentar e nutricional. Às vezes a gente precisa de uma intervenção de outros profissionais, que apenas você discutir junto com o paciente o que leva ele nutricionalmente a fazer aquelas escolhas, às vezes não é o suficiente, que às vezes o paciente sabe disso. Por exemplo, eu já me deparei com a situação de uma adolescente dizer para mim, obesa, falar: você sabe o que é ter tal e tal e tal problema dentro de casa? Eu como porque eu compenso ao meu desafeto com a mãe que ela tinha, né, que era a mãe dela, que é a mãe dela, na comida. E Difícil, aí, assim. um nutricionista por si só não dá conta dessa dimensão, que é uma dimensão muito maior do que simplesmente as escolhas alimentares, que não passam somente, como eu falei, pelo consciente, passa pela relação conflituosa dentro de casa, a relação do afeto materno dentro de casa. Então, vai muito além, muitas vezes. Então, essa compensação, ela é, de alguma forma, natural, e o campo da psicologia alimentar fala muito com relação a isso, mas quando interferem, outros fatores interferem, quando isso se torna patológico, a gente tem que ter um outro olhar, realmente. Agora, eu queria só uma opinião da Amélia com relação, assim, como que a indústria também acaba favorecendo isso a partir do momento que cria uma relação de sedução muito grande por determinados alimentos. E até alimentos que não seriam saudáveis para a criança, que vem com rótulo, que vem com apelo, que vem associado a brinquedo, enfim, esse tipo de associação, como é que você vê essa estratégia da indústria para mascarar e até mesmo induzir a alimentação não saudável? Patrícia, a discussão hoje é muito ferrenha com relação ao incentivo, né, da mídia para o consumo dos alimentos. Isso é uma situação, inclusive, de tensão. Por exemplo, ano passado nós discutíamos, 2010, 2011, com relação ao que se fazer, alguns planos em relação a controle e combate à obesidade infantil. E a obesidade de forma geral. E uma das coisas que eu tratava naquele momento da discussão junto com o meu grupo de trabalho era com relação a que estratégias, né? Dentre as estratégias era o controle da propaganda e publicidade sobre alguns alimentos. Isso não passou. Não passou, não dentro, no nosso grupo interno, dentro da universidade, foi muito discutido. Levamos esse pleito para o nível central. Isso não passou, porque isso não compete aos Ministérios de Saúde e Educação e Desenvolvimento Social. Então, isso tem algumas questões que passam pelo sistema capitalista, pelas políticas neoliberais, e que são muito mais complexos do que simplesmente a gente pensa, não, tirou o bichinho ali do rótulo, já desincentivou, e quando não é assim. Sempre tem outra ferramenta surgindo, né? E tem as ferramentas que são as mensagens subliminares, que são o grande incentivo. Olha, a gente quer agradecer, né, a presença da nutricionista Amélia Reis. Acredito que os nossos ouvintes também que ficaram conosco até esse momento aproveitaram bastante desse bate-papo. Já está convidada para voltar aqui no Frequência Baiana e deixar a sugestão para que as pessoas possam ir reinventando essa alimentação e tornando essa lista dos perigosos, dos não saudáveis, quem sabe ir trocando por alimentos que realmente possam trazer uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor.